Olá, turminha, tudo bom? Olha eu aqui novamente, mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto: o que você pretende na consultoria Natura, tá? Antes da gente começar a falar, eu quero que você que está aqui e é novo no canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque a tia Cris fica muito feliz, e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque tem muita novidade vindo por aí, tá bom? Então vamos lá, o que você pretende na consultoria Natura, né? Principalmente vocês que são novos. Tem gente aí também antiguinho que ainda está meio perdido e não sabe muito bem o que quer com a consultoria Natura. Vamos lá. Você quer ser um vendedor? Você quer ser um consultor? Ou você quer ser um empreendedor? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um, a diferença que cada um faz na nossa vida? Vou começar contando uma historinha, falando sobre mim, tá? Eu estou há 22 anos na Natura, quem me conhece sabe disso. Então, assim, há 22 anos atrás, quando eu comecei na consultoria Natura, eu comecei a vender. Antes, naquela época, não existia essa revista linda, esse espaço Natura que nós temos, grossa, tal. Um folheto, tá? Era um folheto da Natura e eu entregava para um cliente, ele olhava o que queria, eu marcava e eu vendia, tá? Então eu fiquei alguns meses vendendo Natura, simplesmente vendendo. Eu não via lucro, não via nada, eu só vendia. Eu pegava, comprava, entregava. Eu não conhecia a marca, não me interessava, eu apenas vendia produtos, tá? Era o meu papel na época. Um belo dia, a minha promotora, na época, gente, não existia gerente, muito menos as nossas líder CNOs como era antes, tá? Na época se chamava promotora da Natura, tá? E era a promotora Cláudia. Falando nisso, eu sinto uma saudade enorme da Cláudia. Se alguém souber sobre a vida dela, ela é de Itaquera, São Paulo. E a Cláudia me convidou vários consultores, e entre eles a mim, para conhecer a fábrica da Natura, tá? Aí lá vai eu, conhecer a fábrica da Natura. Gente, pensa em um lugar encantador. Pensa na fábrica de chocolate, tá? Para quem ama perfumaria, é a nossa fábrica dos sonhos, tá? Produtos de beleza, fábrica dos sonhos. Então, assim, fui conhecer, lá teve um curso, nós conhecemos tudo. Gente, na época ainda não era o que é hoje, mas para mim já era uma cidade, tá? Lá é uma cidade em Cajamar, então assim, é uma cidade dos sonhos, tá? Então eu me encantei com a história, me encantei com a história do senhor Luiz Seabra. Quem não sabe quem é o senhor Luiz Seabra, é o fundador da Natura, tá? E a história dele é encantador, é uma história que te faz pensar e falar, eu posso também, tá? Então, quando eu conheci a história do senhor Luiz Seabra, quando eu entendi o que era a empresa Natura, aí sim, eu mudei. Eu já parei com aquela coisa de simplesmente vender e eu comecei a ser consultora. Como foi que eu mudei? Fazendo curso. Na época não existia esse negócio de aplicativo, fazer pela internet, esse negócio facilitado que nós temos hoje. Não era assim. O nosso curso era presencial mesmo, era ir na sala. A minha promotora na época tinha uma sala, né? E ali tinha as cadeirinhas, como se fosse uma escola mesmo, tá? E aí nós sentávamos ali nós ficávamos uma hora e meia fazendo um curso, tá? Então, cada linha da Natura você tinha um curso para fazer. Aí você saía de lá já com o seu certificado, era um bate-papo muito gostoso e você aprendia muito.
Então aí mudou o meu trabalho. Eu comecei a fazer curso, eu comecei a entender o que é a Natura, e aí com isso foi nascendo em mim a consultora, né? A diferença entre simplesmente vender e ser consultora. Então, assim, o aprendizado te faz ser um consultor, tá? Essa é a diferença entre vender e ser consultor, tá? E aí, nisso foi se passando os anos, né? E eu aprendendo cada vez mais e querendo mais e querendo vender mais, e eu sabia como funcionava os melhores do ano, então com isso eu comecei a participar de jantares no final do ano, em comemoração aos melhores, quem vendeu mais do setor. Então, assim, era uma época muito encantadora, tá? E aí, com os anos se passando, eu parei para pensar: por que eu não posso ser dona do meu próprio negócio, né? Eu comecei a ver que algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim: você trabalha? Eu trabalho. Eu sou consultora Natura. Ah, então você só vende Natura. Você não trabalha? Não, eu trabalho. Eu trabalho, eu sou consultora Natura. E aí ficava aquela persistência. Ah, então você não trabalha. Não, gente, peraí. Consultoria Natura é um trabalho sim. E ó, põe trabalho nisso, né? E aí eu parei para pensar, por que eu não posso ser dona do meu próprio negócio? Por que eu não posso ser a minha patroa? É o meu emprego, eu trabalho, né? E aí eu comecei a mudar o meu sistema. Comecei a pensar em investimento, né? Investimento fazendo estoque. Eu comecei a pensar na minha lista de cliente, eu comecei a ir atrás desses clientes, eu comecei a fazer o meu nome, né? Eu comecei a construir um nome, Cris Clay, né? Então, assim, eu construí o meu emprego, eu construí a minha empresa. Hoje eu posso dizer que eu sou dona do meu próprio negócio, né? Eu faço o meu horário, mas eu trabalho sim, e trabalho muito. Para eu conseguir pagar os meus boletos, para eu conseguir investir, eu preciso de um projeto, de uma programação, eu preciso trabalhar, eu preciso sentar, fazer contas. Então, assim, na época que eu entrei como empreendedora, eu morava em São Paulo e com isso eu comecei a pegar algumas meninas para revender a Natura para mim. E aí como que eu comecei a fazer? Eu dava 20% para elas, né? Eu ganhava 30, elas ganhavam 20, sem contar aquelas promoções boas que a gente tem, então a nossa porcentagem aumenta. Mas eu dava 20% para elas, eram salões, né? Meninas que trabalhavam em salão, tal. Então assim, isso fez com que eu fosse crescendo, né? E empreendendo, porque eu estou ajudando umas meninas e assim foi indo, né? E quando elas ficavam bem e queriam vender direto, eu indicava e assim foi, né? Esses anos todos. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou empreendedora. Eu trabalho, sim. A minha renda total da minha casa é Natura, tá? Quem me acompanha sabe que eu vendo Avon também, mas quem sustenta as minhas contas é a Natura, tá bom? Então, com esse vídeo, eu quis trazer para vocês, assim, uma dúvida, assim, vamos colocar aí na cabecinha. E depois vocês colocam aqui nos comentários o que vocês são ou o que vocês pretendem com a consultoria Natura. Porque tem uma diferença muito grande entre vender, entre ser consultor e entre ser empreendedor, tá? Então, assim, hoje eu sou uma consultora Natura e sou empreendedora, tá? Então, eu sou os dois. Eu faço a minha consultoria e eu sou empreendedora. Eu cuido do meu estoque, eu tô sempre, né, renovando, sempre inventando. Uma das coisas que eu
né, me renovei e é aqui o próprio canal, que esse ano eu falei, vou fazer o meu canal e vou começar a passar todo o meu conhecimento para outros consultores. Então isso é empreender, tá? É ser uma empreendedora e é o que eu sou, tá bom? Então eu quero saber de vocês, o que vocês querem com a Natura, né? E aí, você é um vendedor ou apenas um consultor? Ou um empreendedor com tudo isso? Entendeu? A diferença entre um e o outro? Mas é gostoso, não é? Então tá bom, gente. Hoje eu vim falar só sobre isso, tá bom? Uma dica da tia Cris, a diferença entre um e o outro. E quero aproveitar e pedir para você que não é inscrito aqui ainda no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa o seu joinha, porque a tia Cris aqui fica muito feliz, e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E logo, logo eu trago outro assunto para a gente bater papo aqui no canal, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!